Boa noite, igreja. Domingo nunca é um dia qualquer. Sempre começo dizendo isso para nos lembrar da importância de sabermos que estamos aqui. Isso aqui é a igreja. Não são as quatro paredes, não é no momento que você entra pela porta ali embaixo, recepcionado pelo Moisés. Não, isso aqui é a igreja. E domingo nunca é um dia qualquer, porque é o momento que a gente vive igreja. E a igreja, ela deve sempre, sempre, sempre entronizar o nome de Jesus, que é cura, que é poder e que traz transformação. Se você veio ser igreja conosco, você entenda que neste ambiente, quem é o Rei e Senhor é só Jesus Cristo. É somente Ele. E se você o está buscando, Ele se apresenta para você nessa noite. E para isso, gostaria de meditar com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Nessa noite nós estaremos meditando especificamente no versículo 8. É apenas um versículo, mas que tem muitas coisas para nós extrairmos e então meditarmos isso. Mateus 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos estudando as bem-aventuranças e já se passaram alguns domingos sobre essa série de mensagens muito propícia para a gente, tanto nos dias atuais quanto também para a vida da igreja. E nos últimos domingos a gente percebeu uma virada de chave no texto, que a gente vai reparar aqui. Se talvez é a sua primeira vez visitando a nossa igreja, se talvez você não pôde ter participado das outras mensagens que nós tivemos aqui, a gente vai fazer uma pequena recapitulação dos versículos anteriores. Se você ler aí o capítulo 5 de Mateus, você vai perceber que a partir do versículo 3, na sua Bíblia, muito provavelmente, vai estar dividido aí, chamado de as bem-aventuranças. Você vai conseguir ver aí o subtítulo. E a partir de então, as bem-aventuranças começa com Jesus dizendo quem são os bem-aventurados. E no versículo 3 a gente viu que os bem-aventurados são os pobres em espírito. No versículo 4, aqueles que choram. No versículo 5, os mansos. No versículo 6, aqueles que têm fome e sede de justiça. O versículo 7, os misericordiosos. E hoje estaremos no versículo 8, que é os limpos de coração. Um exercício muito legal para nós fazermos quando nós estivermos lendo a Bíblia é a gente pensar o porquê eu estou lendo isso agora. Repare no versículo que nós acabamos de ler, tá bom? Mateus 5,8 diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho uma grande vontade de ver Deus. Uma vontade extrema. Uma vontade tão grande que chega até a ser curiosa até. Talvez a gente pense em Deus com aquela barba gigantesca, como as histórias infantis ensinam. Mas não é isso, a gente sabe que não é isso. Estava até conversando com o Natan no sábado, que a gente foi lá prestigiar ele se formando no PV. E aí a gente foi depois sair para almoçar e tudo mais. E a gente estava falando sobre, experiências sobrenaturais, como Deus cuida da gente e tudo mais. E ele contou uma história de que um dos professores ou colegas do seminário, não vou lembrar direito se é professor ou colega, ele disse que ele fez uma oração para Deus. Esse professor ou colega, ele virou para Deus e falou assim: Senhor, abra os meus olhos para o mundo espiritual. Eu quero ver, eu sei que existe, a Bíblia fala que existe, então abra os meus olhos. E aí então, o rapaz, não vou lembrar, ele disse que ele então teve uma experiência da qual ele, em poucos minutos, ele falou assim: Senhor, desculpa, volta o pedido, não tem como não, feche meus olhos.
ele fala de que no momento que ele fez a oração, ele então começou a sentir a sua visão turva, e ele, dentro do seminário, ou no condomínio do seminário, ele corria, porque ele sentia que sempre tinha alguém aqui no cangote dele. E aí ele entrou numa das alas mais privadas ali, e trancou tudo, e ele então ficou ali meio com medo, achando que ele tinha que fechar as coisas, porque ele estava sentindo alguma coisa perto dele. E aí, depois, esse rapaz conseguiu as câmeras de gravação do condomínio e mostra ele doido, correndo de um lado para o outro nos corredores, tipo, fugindo, sem ninguém atrás dele. E aí eu conversando com o Natan, e a gente entrou nesse assunto, né? Tipo, a gente sabe que o mundo espiritual existe, e a gente vê narrativas bíblicas da qual Deus não pode demonstrar a sua totalidade, porque seria de forma assustadoramente poderosa para os seres humanos. Mas nós, como filhos de Deus, a gente tem esse desejo de, poxa, eu quero ver Deus. Eu creio que muitos irmãos também gostariam de ver Deus. E talvez esse não seria o principal objetivo de nossas vidas, ver a Deus? E, irmãos, a gente vai ver Jesus falando sobre isso 5 versículos depois de que ele começou as bem-aventuranças. Poxa, se ver a Deus é tão importante, será que ele não deveria começar com essa bem-aventurança? Se ver a Deus é algo tão desejado pela gente, será que Jesus não deveria começar as bem-aventuranças falando assim, bem-aventurados os limpos de coração? Não. Jesus vai falar sobre isso um pouco mais para frente. E esse exercício de nós fazermos juntos é muito legal, porque a Bíblia, ela foi inspirada pelo próprio Deus, e cada versículo, cada narrativa, cada momento ali, ela está onde deve estar. Ela precisa estar, porque nos ensina algo muito importante. Olha que coisa legal. Se você participou das outras mensagens sobre essa série, a gente viu sobre os pobres de espírito, que é o primeiro versículo 3, os que choram, versículo 4, e os mansos, do versículo 5. Essas 3 bem-aventuranças, elas inicialmente indicam a nossa necessidade espiritual. A gente precisa de humildade de espírito, no versículo 3. Nós também precisamos de um choro do qual identifica de que a nossa condição é pecaminosa, de que a gente não tem nenhum tipo de bem em si mesmo. E por fim, a gente precisa de mansidão para nós compreendermos a gravidade do nosso estado. Olha a progressão. O Dr. Martin Lloyd Jones, que é um pregador, ele vai falar de que as bem-aventuranças é como subir uma montanha. As primeiras 3 aventuranças, você está subindo a montanha, em que é o momento mais desafiador. É o momento em que você identifica que você não presta, que você precisa de humildade, que nada gira em torno de você, que você não é o maior, você precisa identificar a sua posição, e a sua posição é de uma posição de humildade, a sua posição é uma posição da qual você precisa chorar a sua condição, a sua posição é uma posição na qual você precisa ter mansidão. Então, esse primeiro momento, essa subida da montanha, que são os 3 primeiros versículos, eles identificam ali a nossa necessidade espiritual. E aí, no versículo 6, acontece uma grande mudança. Olha que coisa legal, está no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. O versículo 6, você chegou no cume, você chegou no topo da montanha. Porque até então você subia e você identificava a sua dificuldade, você identificava o seu estado, você identificava todos os seus problemas, a sua própria debilidade, e aí você chega no cume. E o que o cume está te esperando? Ali no topo da montanha, Deus está te esperando para te saciar. Você andou pelo terreno íngreme. Você lutou, você entrou em guerra, você percebeu as suas dificuldades, as suas limitações, e quando você se deu conta disso, você passou por essa etapa, e quando você dá conta dessa dificuldade inteira que você tem na sua alma, você chega na ponta da montanha,
e está o próprio Deus pronto para saciar a sua fome e sede de justiça. Irmãos, nas dificuldades, Deus não nos abandona. As dificuldades, elas nos instruem, elas nos amadurecem, elas nos fazem depender mais de Deus. A gente precisa parar de ter uma fé meio que mimimi. As coisas não dão certo, Deus não gosta de mim. As coisas estão muito difíceis, poxa, Deus esqueceu de mim. Para com isso. Deus jamais esquece dos seus filhos. E os seus filhos também precisam crescer. E crescer dói, crescer é difícil, crescer exige você lidar com a sua realidade. E no momento que você chega ali diante do Senhor, há essa mudança. O versículo 6 identifica, você chegou na ponta da montanha. Deus está ali pronto para te saciar. Não é mais as bem-aventuranças agora sobre o seu estado individual inicial, mas sim há uma resposta a isso. Quem percebeu da sua grande debilidade, da sua grande dificuldade, vai receber provisão divina. Quem reparou que é limitado, que falta algo em si, Deus vai se aproximar e nós estaremos satisfeitos com a presença dEle. E nós seremos saciados com a presença dEle. E a partir do versículo 6 até o final, então, a gente vai descer a montanha. Poxa, se a gente subiu e a gente encontrou as dificuldades da nossa vida, a gente chegou no topo e a gente se deparou com o próprio Deus pronto para saciar a nossa sede e fome de espírito, agora a gente precisa descer. E o que acontece na descida? Qualquer trupicão você vai. Então, se você está satisfeito em Deus, meu amigo, qualquer terreno é terreno para você. Se você se encontrou satisfeito no Senhor, descer é muito mais tranquilo, porque você não vai precisar de depender de qualquer outra coisa aleatória, senão da própria presença do Senhor. E descer a montanha, então, é dar uma resposta ao próprio amor, à própria presença de Jesus, à própria presença de Deus em nós. O versículo 7, por exemplo, a gente vai perceber ali que bem-aventurados os misericordiosos. Poxa, se você encontrou a Deus, então a misericórdia agora, ela é imputada em você. A misericórdia de Deus agora pertence a você também. Se toda satisfação vem do próprio Deus, então a misericórdia vem do próprio Deus. E o que mais? A própria limpeza do coração. A gente ainda consegue fazer um paralelo muito legal aqui, tá bom? Que a gente não vai fazer estudo bíblico nesse momento, mas se você depois quiser estudar isso, repara como o versículo 3 e o versículo 7, eles são uma resposta um ao outro. O versículo 3 começa com Jesus falando pobres em espírito, e o versículo 7 é o primeiro passo da descida. O primeiro passo da subida e o primeiro passo da descida. Se você é pobre em espírito, você vai ser misericordioso com quem é pobre em espírito. O segundo passo, você que chora da sua debilidade, no segundo passo da descida, você também vai ter a sua limpeza de coração, porque quando a gente chora, o que acontece com a gente? Parece que a nossa alma é descarregada, parece que a gente fica um pouco mais leve. Mas enfim, isso aqui é apenas título de curiosidade para depois você estudar na sua casa durante a semana, tá bom? Então, diante de toda essa análise, a gente chega no versículo 8, nós estamos no segundo passo da descida dessa montanha das bem-aventuranças, e esse segundo passo é um passo muito importante, que nós podemos extrair muitas lições para as nossas vidas. Nós podemos reparar em coisas extremamente essenciais nesse segundo passo acerca da limpeza do nosso coração para nós vermos Deus. A primeira coisa é a gente analisar uma palavra específica aqui, coração. Essa palavra coração está presente em muitos textos bíblicos e, na verdade, o coração é a ênfase do Evangelho. Jesus Cristo, o tempo todo, vai utilizar da figura do coração como uma figura importante acerca da centralidade do Evangelho. O Evangelho precisa chegar ao coração do indivíduo para gerar transformação. Então, se a gente tem essa palavra coração aqui, é muito importante, porque Jesus Cristo não utilizou a palavra inteligência.
Jesus Cristo não disse, bem-aventurados os limpos de cérebro, porque verão a Deus. Poxa, isso já dá para a gente entender alguma coisa. O Evangelho não é só conhecimento. Gente, nós conhecemos muitas pessoas que sabem texto bíblico de cor, participaram da EBD, que conhecem a Bíblia de ponta a ponta. Mas se isso aqui não vier para cá, o Evangelho, ele atinge o coração, e a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, porque o coração está representada a personalidade do indivíduo. Agora, irmãos, de nada adianta, de verdade, de nada adianta a gente pegar a palavra de Deus, a gente decorar versículo por versículo e não vivê-la. Nada adianta isso. De nada. Jesus Cristo utilizou a palavra coração, não utilizou a palavra intelecto, não utilizou a palavra cérebro. Jesus Cristo fala sobre o coração. E onde o coração está? Internamente no nosso coração. O Evangelho não é só de aparências. Porque é muito fácil a gente colocar uma camiseta bonita, uma calça bonita, um tênis legal e vir para o culto de domingo, no culto de quarta, vir nas programações da igreja. Isso é fácil. Se você está com dificuldade de vir para a igreja, eu sinto lhe dizer que você está tendo dificuldade na parte fácil. Essa é a parte fácil, de estar sentado aqui, de a gente levantar as mãos. Essa é a parte fácil. O que o Evangelho exige de nós é uma vivência integral, 24 horas, 7 dias da semana, até Jesus Cristo nos chamar. O Evangelho não é de só externalidades, não é só de aparência. Poxa vida, o Evangelho ele atinge o coração. E o coração, a figura do coração na Bíblia, ela representa muitas vezes o centro da personalidade de alguém, onde, que é a fonte de onde tudo brota, emoções, vontade e o próprio intelecto. E eu não estou falando aqui, por exemplo, de que agora o Evangelho tem que ser só de emoções. Não. Eu não estou falando aqui que o Evangelho também não causa uma mudança externa. Não estou falando isso. Eu estou falando que o Evangelho, ele atinge as nossas emoções, atinge o nosso intelecto, atinge todas as nossas ações externas, atinge o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de vestir, atinge tudo que eu penso sobre a vida, porque o Evangelho não é sobre decorar textos bíblicos, não é sobre eu vestir uma roupa bacana, não é sobre eu dar um sorriso no domingo à noite para quem pergunta se eu estou bem ou não. O Evangelho é sobre viver a vida de Jesus Cristo em mim. O Evangelho é sobre a gente viver a vida de Jesus Cristo. E isso é muito além de roupa, de decorar texto bíblico, de fingir que você é crente ou você não é crente. Olha que coisa maravilhosa, só desse versículo aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, e o coração é a ênfase dele. Poxa, quão abençoados são esses limpos de coração, porque eles serão pertencentes a Deus. Eles verão a Deus. Mas aí, irmãos, a gente vai entrar num grande problema. Se você veio no culto de semana passada, inclusive, nosso culto do amigo, que foi muito legal, o pastor Laurindo falou de forma muito legal sobre a pecaminosidade do nosso coração. Se você esteve aqui, você ouviu durante 30 minutos sobre o quão o nosso coração é podre. Sobre o quanto nós, como seres humanos, somos podres. A gente não presta, essa é a verdade. Tudo que há de bom em nós, há de bom por causa de Jesus Cristo. Então Jesus fala aqui, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Caramba! O coração é podre. Está dando uma incompatibilidade nisso.
E a própria Bíblia vai falar, em outros textos bíblicos, acerca disso. Poxa, se você quiser abrir a sua Bíblia aí em Mateus 15, o versículo 19, palavra de Jesus também, olha o que Jesus vai falar acerca do próprio coração. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Palavra de Jesus, falando sobre o que procede do coração. Outro texto bíblico que você pode anotar aí para ver acerca do próprio coração. Jeremias 17, o versículo 9. Olha o que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jesus, em Mateus 5:8, fala que bem-aventurados os limpos de coração, e a gente, na própria palavra de Deus, está percebendo que o coração humano é mau. O coração humano é débil. O coração humano é defeituoso. Sabe o que isso indica, irmãos? Uma coisa muito importante. Recentemente, muitas filosofias vão defender de que o homem nasce bom, mas é o meio que corrompe ele. Ou seja, muitas pessoas acreditam que o homem nasce como uma folha sulfite. E aí, então, quando ele tem um primeiro contato ali no seu grupo mais próximo, que são os pais, há uma primeira mancha nessa folha sulfite. E aí, então, quando essa pessoa vai crescendo e entra na creche, há uma segunda mancha, e ela vai crescendo e vai entrando em outros círculos, e vai surgindo mais manchas nessa folha sulfite. E aquela folha sulfite que antes era branca, agora ela está completamente pintada, desenhada e rabiscada. Muitas pessoas acreditam nisso, mas a palavra de Deus aponta de que o homem nasce mal. O nosso coração é mau. No nosso coração não há a mínima capacidade de nós buscarmos o bem em si mesmo. Um exemplo muito fácil e bobo disso, fala para uma criança que ela não pode colocar o dedo na tomada. Faz esse exercício para você ver ela olhando para você assim, ó, e indo em câmera lenta, colocando o dedo na tomada. E aí depois você pergunta para ela: você colocou o dedo na tomada? E mesmo ela colocando, ela vai falar assim: não, mãe, não, pai, não coloquei não. Quem ensinou essa criança a mentir? Tenho certeza que o pai e mãe não ensinam a criança a mentir, mas ela sabe mentir. Nossos corações são maus, nossos corações, eles estão numa condição de maldade, e nunca foi sobre o ambiente que a gente vive, tá? É um problema do ser humano, é um problema da humanidade. E poxa, se bem-aventurados os limpos de coração, e o nosso coração não é nada limpo, então é impossível em nossa natureza de nós vermos Deus. É impossível conciliar, porque se somente os limpos de coração veem a Deus, e nosso coração é mau, nosso coração é enganoso, como nós veremos a Deus? E nesse texto bíblico, e a palavra limpo, não somente nesse texto, mas em outras narrativas bíblicas, ela vai ter alguns significados. E o termo limpo de coração, o significado, vai apontar a importância, vai apontar o entendimento de que a limpeza de coração se trata de uma necessidade, de um desejo, de uma vontade, de uma decisão de viver inteiramente para a glória de Deus, de ter o próprio Senhor como alvo supremo de nossas vidas. Sabe quando nós veremos a Deus? Quando nós colocarmos Ele como a coisa mais importante de nossas vidas. Aqueles que desejam tê-lo como o alvo supremo de sua existência, é que verão a Ele se manifestando em suas vidas.
Somente os limpos de coração, aqueles que desejam em todas as esferas de sua vida, em todas as áreas de sua vida, viverem para glorificar a Ele, viverem para desejá-lo, é que então terão a honra, terão a alegria de ver ao próprio Deus. E olha que coisa legal, irmãos. Uma das coisas que nós, como cristãos, podemos louvar a Deus e podemos então entender e agradecer ao Senhor por causa disso, é que nós conseguimos enxergar a Deus na própria natureza. A gente vai ler os Salmos, e a gente lê o próprio livro de Romanos, e a gente percebe ali de que a natureza é uma bênção do Senhor. E olha que coisa engraçada, uma pessoa que não tem ao Senhor como seu alvo supremo de existência, não enxerga, não vai vê-lo manifesto ali. Mais do que isso também, nós podemos ver a condução da história por meio da mão de Deus, por meio da sua ação, no meio do seu povo. Nós vemos o Senhor agindo no meio da igreja. Você sabia que você pode ser boca de Deus na vida do irmão que está do teu lado? Você pode ser a mão de Deus para o irmão que está do teu lado? Nós temos esse privilégio de ver a Deus, não porque a gente é bonzinho ou merecedor, mas sim porque nós desejamos tê-lo como alvo supremo de nossas vidas. E todos aqueles que desejam isso, todos aqueles que anseiam por isso, eles terão um encontro com o Senhor. E irmãos, haverá um dia que nós o veremos face a face, um dia no qual nós estaremos diante dele, e a sua glória preencherá toda a nossa existência, e os seus olhos vão nos incendiar, e a presença dele vai nos chocar de forma tão única, que somente os puros de coração terão esse privilégio. Nós temos não somente a chance, mas temos o convite de ver a Deus. Nós recebemos o convite de vermos a Deus, um convite de termos os corações limpos, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dessa natureza imunda que nós temos. E aí você me pergunta, Rafa, como então eu posso me tornar um limpo de coração? Como o meu coração pode então ser purificado? E Tiago 4:8 vai dar uma pequena fórmula que nos ajuda na nossa vida diária, que diz assim o texto: chegai-vos a Deus e Ele se achegará até você. Irmão, você quer ter o coração limpo para ver a Deus? Você tem que chegar perto dele. Rafa, mas Deus é Deus. Deus está longe. Se eu chegar perto de Deus, estou lascado, porque eu sou pecador. Não vai dar certo. Chegai-vos próximo de Deus, chegai-vos até Deus, e Ele chegará a você. Não sou eu que estou falando, não é a igreja que está defendendo esse lema, é a palavra de Deus que diz que você, eu, que nós, independentemente da situação em que nos encontramos, podemos nos chegar até Deus. E isso aqui é importante, tá bom? Porque nós somos muito bons em falarmos que a gente não merece a salvação. E de fato a gente não merece, tá? Mas sabe o que é diabólico? É a gente olhar para o sacrifício de Jesus e falar: é bom demais para mim. Eu não mereço. A gente olhar para a cruz
e falar que o sacrifício de Jesus não chega até nós. Se dependesse do Rafael, se dependesse de mim, eu não mereceria a salvação. O Rafael é mau. Mas eu olho para Jesus Cristo e eu entendo que a salvação é graça, concedida a mim, independentemente do que eu sei fazer ou deixo de fazer. Mas que essa salvação me transforma por inteiro. Essa salvação alcança o meu coração, alcança meu intelecto, alcança o meu externo, e essa salvação muda o Rafael. A gente olha para o Evangelho, irmãos, e a gente acha que é mais uma história que contaram para a gente. O Evangelho é poder de Deus. E o Evangelho é uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não se considerou e veio ao mundo até nós, morrer em nosso lugar. Olha a boa notícia, se isso não é poder, eu não sei o que é. O Evangelho não vai te fazer soltar bola de fogo pelas mãos, o Evangelho não vai fazer com que você comece a voar por aí, o Evangelho é poder para resolver o maior dos problemas. Estamos afastados de Deus e o Evangelho nos reconecta com Deus. O Evangelho é a única forma disso. Só o Evangelho, só Jesus Cristo, só o seu sacrifício. E sabe quando a gente começa então a viver este poder e a viver essa boa notícia como uma verdadeira notícia? Os nossos corações ficam limpos. E a gente começa a ver Deus. A gente começa a ver Deus agindo. Não somente na vida dos outros, não. Mas agindo nas nossas vidas. Já é momento de contar as bênçãos, tá? Então, semana passada, no culto do amigo, eu estava tocando aqui, eu trouxe um amigo. E aí, eu tocando aqui, o pastor fez o apelo, e eu fiz uma oração para Deus. Estava sendo minha oração há muito tempo, mas foi a minha oração naquele momento. Eu falei assim, Deus, me deixa ver um pouquinho do seu poder hoje. Só um pouquinho. Eu quero muito ver. E aí o pastor fez o apelo e muita gente veio chorando aqui e tal. Poxa, a gente aqui tocando, a gente se derramando em lágrimas. Ai meu Deus. A gente feliz, celebrando. E o meu amigo não veio na frente. E eu, tá bom. O Senhor sabe de tudo, né? Tô tranquilo. E aí, eu guardando meu violão, aí eu desço. A Carol sai lá de trás, que estava do lado do meu amigo. Nunca vi a Carol tão feliz na minha vida, nem no casamento, nem no nosso casamento. Carol vem pulando e falou assim, Rafa, seu amigo aceitou a Jesus, Rafa. Eu fui lá embaixo, peguei uma Bíblia, dei para ele, não sei o quê. E aí eu falei assim, e aí eu, sério? É mesmo? A gente faz orações que às vezes a gente esquece de acreditar nelas. O Evangelho é capaz de resolver o principal problema da humanidade e nós às vezes estamos inertes a isso. A gente tem que celebrar e gritar. A gente tem que estar aqui na igreja e no nosso processo de nos tornarmos limpos de coração para vermos a Deus, nós precisamos estar nos derramando na presença de Deus, sabendo de que Ele está escutando a gente, sabendo de que Ele está presente em nossas vidas e de que a gente vai sair desse ambiente de 4 paredes e Ele vai continuar com a gente. Ele vai continuar comigo no trabalho, vai continuar comigo na minha casa, vai continuar comigo dirigindo. Deus não está restrito a essas 4 paredes. Mas aqueles os quais decidem ver a Deus e tornar o seu coração limpo, meu amigo, se prepare, porque a gente vai ver Deus.
vai ver Deus na transformação de um amigo que a gente traz na igreja. A gente vai ver Deus na provisão que a gente não esperava. A gente vai ver Deus nos processos que a gente passa, nos problemas que a gente enfrenta. Porque os limpos de coração, eles decidiram viver para Deus. E eles verão a Ele. Que em nossa jornada, que nossa caminhada, que a nossa fé, que a nossa vivência em Jesus Cristo seja uma vivência decidida em ver a Deus e ter os corações limpos, nos tornarmos santos e buscarmos a Ele dia após dia. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo seu cuidado. Nós te louvamos pela sua bondade, nós te louvamos porque nessa noite o Senhor pôde falar aos nossos corações acerca da transformação que é necessária em nossos corações. Meu Pai, verdadeiramente, de forma humilde, nós pedimos para que possamos ver ao Senhor. Ver o Senhor em nosso dia a dia, ver ao Senhor nas batalhas que enfrentamos. E para isso, meu Deus, pedimos que o nosso coração seja diariamente limpo, nosso coração seja diariamente dedicado ao Senhor, que o nosso coração, dia após dia, seja um coração que coloca o Senhor como prioridade, como nosso alvo de existência, meu Pai. Ó Deus, como nós desejamos ver ao Senhor. E por isso, meu Pai, com esse intenso desejo, nos permita sermos capacitados para isso. Nos permita sermos preparados para isso. Nos permita sermos moldados pelo Teu Santo Espírito, para que nós vejamos o Senhor, desde o momento que a gente acorda, até o momento que a gente deita, até o dia que veremos o Senhor face a face. E que dia glorioso será esse! E que dia maravilhoso no qual nós olharemos nos olhos daquele que nos amou, mesmo diante da nossa imundeza, mesmo diante das nossas dificuldades e pecados, nós olharemos em Teus olhos e Te agradeceremos por tanto amor. Ó Senhor, Te louvamos e Te agradecemos e reconhecemos que a Tua bondade não tem fim. Em nome de Jesus. Amém.